acha melhor deixar o vídeo com o meu rosto também ou deixa só o slide? Tá bom, deixa assim, tá Tá, ótimo. tá bom. Então, vamos começar. Bem, é um, para variar, nossos casos que deixam a gente de cabelo branco, né? Esse caso começou comigo, depois foi dividido com o Léo, grande amigo. Uma história de uma febre arrastada, como a gente costuma ver, um rasgo cutâneo e as complicações. Então, peraí que ele resolveu não passar. Então, uma menina de 1 ano e 10 meses, branca, residente aqui de Niterói, tinha na HPP dela, a gente vai inverter aqui um pouco para facilitar, tinha só uma história de lactente sibilante desde 6 meses de idade e tinha tido um relato de dengue em janeiro. Eu entro na história, ela já tinha 15, 16 dias de história. Então, eu vou contar quando eu entro e depois eu vou voltar na história desde o início, né? Porque não tem queixa principal. Um paciente que foi 8 vezes ao hospital até internar, é difícil saber qual é a queixa principal dele exatamente. Então, me ligaram nesse dia, um paciente internado na véspera, com uma história de febre intermitente há cerca de 11 dias, que depois, recapitulando, a gente foi ver que eram 15 dias, sintomas respiratórios, uma piúria que em algum momento foi tratada com clavulin, mas não tinha cultura, para ter certeza que era uma infecção urinária. Tinha isso. No D8 de história, depois a gente viu que era um pouquinho mais, D11, ela fez um rasco cutâneo e essa febre retorna. Ela interna afebril a 36 horas, com racho comprurido, lábios e plantas dos pés hiperemiados, sem descamação, sem conjuntivite. E aí acharam que não era reumatológico, acharam que era viral, mas resolveram me ligar porque a pediatra assistente, que já viu muito Kawasaki com a gente, pediu para internar justamente pensando em Kawasaki para fazer imunoglobulina. E aí pensaram em aguardar aí umas 48 horas, pedir os exames, as sorologias, fazer, né, ultrassom, eco, enfim, fazer todo aquele diagnóstico diferencial de afastar quadros infecciosos para a gente ter certeza que a gente não estava tratando coisa errada. E aí me ligaram para discutir o caso e, como eu falei, tinha, na verdade, 15 dias de febre, e esse racha apareceu no D11. Então tá. Então lá no D1, mais ou menos lá no dia 11, foi para o hospital com sintomas gripais, congestão nasal, tosse e sem febre. Nada de muito importante, muita congestão nasal, fizeram antihistamínico, salbutamol e predicin, aquela história ali de lactente sibilante, como a gente conversou, tinha um quadro alérgico também sempre presente. 3 dias depois, voltou ao médico, já com história de febre, que tinha começado lá atrás, segundo a mãe, com uma hiperemia leve de retofaringe, uma certa hiperemia ou pacificação de membrana timpânica, um raio-x de tórax normal, e pensaram em rinocinusite e entraram com antibiótico, entraram com amoxicilina. Ela voltou 2 dias depois, ainda com febre, mesmo uso da amoxicilina, mantendo tosse, e uma história de diminuição de urina. Fizeram um EAS, tinha 9 leucócitos, né? Tinha uma piúria, mas com nitrito negativo, e resolveram trocar a amoxicilina para amoxicilina com clavulanato, pensando numa possível infecção urinária. Lembrando que ela tinha usado ali seus 5 dias de corticoide. No dia seguinte, ela voltou, porque a mãe achou que havia alteração na urina, pediu para dosar função renal. Curioso, né? Mas era o que estava escrito no relato médico. Apesar do que o médico falou que a criança estava melhor, estava aceitando melhor o seio materno, ainda tinha um bom estado geral durante o atendimento, não fez nenhuma alteração. 4 dias depois, já deu 11 de história, 21, apareceu manchas na pele 2 dias atrás, eventualmente pruriginosas, tórax, abdômen, membros, polpava mãos, pés e face. Febre e tosse. Sempre tinha essa história de febre e tosse. Trocaram clavulanato por cefalexina, pois pensaram que essas manchas pudessem ser uma alergia. Voltou no dia seguinte, agora já com uma história de febre alta, diferente do anterior. Várias vezes ao dia, cerca de 4 vezes, com tosse seca, mantendo o mesmo quadro. Fizeram um laboratório, nada demais, raio-x de tórax, NS1 negativo, pensaram uma virose e mandaram ibuprofeno.
de novo. Quer dizer, aqui vê que a criança começa a ir mais frequentemente, né? 21, 22, 23, 25. Nesse momento, o quadro não mudava, era tosse, febre, rasco, congestão, mas já tinha uma hiperemia em lábios, irritada, e aqui a pediatra pediu para internar, para a gente poder, enfim, para poder fazer imunoglobulina pensando no diagnóstico de Kawasaki. Então, quando internou, a paciente bem nutrida, 16 quilos, 1 ano e 10 meses, a frequência cardíaca normal para a faixa etária, não tinha febre na internação, normocorada, sem esforço respiratório, nada que chamasse atenção. Não tinha sinais de irritação meningia. Na pele, tinha um exantema maculopapular difuso em tórax, abdômen e membros, algo pruriginoso, poupando mãos e pés, e nenhum gânglio. Orofaringe, umas amígdalas hipertrofiadas, hiperemiadas e aqueles lábios vermelhos, algo vermelhos. Otoscopia, respiratório, cardiovascular, abdômen sem alterações e membros não tinha, todo momento foi pesquisado, descamação de extremidades, ela nunca teve, mas tinha uma certa hiperemia ali na planta dos pés. Então, internaram. Lá no atendimento, algo que depois me chamou atenção, não chamou atenção aos médicos que atenderam, mas me chamou atenção uma plaqueta de 636 mil. Isso me chamou atenção. E quando ela interna no exame de emergência, a plaqueta maior, né? 711 mil, quase 75 mil mais alta. A gente sabe que isso é uma coisa que acontece na doença de Kawasaki. Foi quando internou, e aqui tem algumas imagens da internação dela, o rash que ela apresentava, né? Todo membro, vocês veem que ela tinha um rash, ela tinha uma boquinha meio vermelha, aqui um pouquinho mais, tinha rash no corpo todo, tinha rash aqui, já tinha rash em face, discreto, e um pezinho que era meio, né? Em vez de estar pálido, estava meio vermelhinho. Então, isso foi valorizado. Resumindo, rash cutâneo, febre intermitente, sintomas respiratórios, hiperemia de orofaringe e lábios, uma trombocitose, 8 atendimentos, usou lapredicina no início, usou 3 antibióticos, sem melhora da febre, e internou já febril, com a hipótese de doença de Kawasaki, quando a gente resolveu. Então, aqui a linha do tempo, né? D1, D4, exatamente para mostrar aqui as idas dela, aqui uma função renal, aqui foi a cefalexina, aqui tinha sido clavulina, aqui tinha sido amoxa, aqui a febre alta 4 vezes ao dia, aqui não sei por que ela voltou, e aí acabou internada. Então, a gente sabe que as crianças vão diminuindo, né, o teu estado geral, vão ficando mais prostrada, tem a febre e a mãe continua levando ao médico. E no dia 26, um dia depois da internação, foi quando me ligaram para discutir. Então, a gente pediu alguns exames, o próprio pessoal lá já tinha pedido VHS tocadinho, um dedímero tocado, um proBNP normal, e só relembrando a história, no dia 27, quer dizer, no dia seguinte do contato com o resultado dos exames, do dia que a gente conversou, uma plaqueta mais alta era 711, aqui já estava 794, VHS subindo, hematócrito descendo, ela tinha um hematócrito que era 37,5, a primeira dosagem do dia 22, quer dizer, em 5 dias ela teve uma queda aí de 2 pontos, 1,5 ponto de hemoglobina, de hematócrito, enfim, e tinha uma hemoglobina maior, então isso vai chamando a atenção. Um dedímero mantido, um proBNP de 108 foi para 203, quer dizer, subindo ali algum acometimento cardíaco, talvez, e uma ureia e creatinina sempre normais, com a diurese ok. Sorologias parcialmente negativas, depois chegou só uma IgG positiva para a rubéola, mas todas as IgMs negativas que a gente comeu, mantendo-se a febril, o eco e o ultrassom tinham sido normais, mantinha aquele rash e apresentou um broncoespasmo. Então, ixizine, aerolim, pulmicorte. Com o resultado desses exames, discutimos o caso, conversamos, resolvemos fazer a imunoglobulina. Então, no dia 4 dias de internação, né? No dia 28, a gente fez imunoglobulina, dose padrão, 2 gramas por quilo. Entramos com a S e não fiz corticoide. Ela não tinha tanto sinal de inflamação. E a infusão foi sem intercorrências.
Só que 2 dias depois, ela voltou a apresentar febre, 3 a 4 episódios de febre após a imunoglobulina, sendo que ela estava febril desde o dia 24, né? Desde o dia 14, que tinha sido o último período de febre dela. Então, 24, 48 horas depois da imunoglobulina, essa febre surgiu. Ficamos ali preocupados. Tinha tido um resultado de parainfluenza no painel viral. A gente sabe que o gatilho é viral, muitas vezes. E a evolução dos exames, vendo que ela continuava anemiando, de 37,5 já estava em 32. Aqui tinha uma leucocitose, apesar do que não tinha ainda corticoide, a gente entrou com corticoide nesse momento. A plaqueta sempre alta, o dedímero aumentou, proBNP mantido, fibrinogênio aumentando. Então, inflamando, né? Ainda inflamado. Entramos, então, com metilprednisolona e ela continuou evoluindo sem febre. Estado geral bom, estado geral era sempre bom. Fez um outro eco normal, mas a gente foi ver o laboratório e ela continuava anemiando. Isso aqui me deixou muito preocupada. Ela caiu de 37,5 para 25, né? Uma hemoglobina de 13 já estava em 8,9. Um VHS, depois da imunoglobulina, a gente sabe que aumenta o VHS, então nem me estressei muito pelo VHS, mas ela continuava aumentando o dedímero, continuava aumentando o pré-BNP, tinha uma ferritina alta, restante normal, tinha até uma vitamina D boa que eu pedi para dosar. Nesse momento, então, optamos por fazer a segunda dose de imunoglobulina, porque ela continuava muito inflamada, mesmo com corticoide, mesmo com a imunoglobulina, continuava anemiando, isso me deixou preocupada. Ela evoluiu bem, sem intercorrências, mas sempre tosse, parecida alergia, iniciaram clenil, e no dia 4, alta prevista para acompanhamento ambulatorial, paciente na mão, né? Aí você fala, poxa, mas por que trouxe esse caso, então, para apresentar no clube? Estava tudo resolvido, né? Aí que vem a pegadinha, né? Aí, por que a gente pensou em Kawasaki? Uma menor de 2 anos, uma história de 15 dias, evolução, aquela trombocitose aqui aumentando, o VHS aumentando, um dedímero aumentando, um proBNP aumentando e um hematócrito caindo. Então, a gente indicou a primeira e depois a segunda imunoglobulina. Então, revendo a linha do tempo, agora passando para a internação, início de sintomas no dia 11, internada no dia 25, parecer no dia 26, primeira imunoglobulina no dia 28, né? 30 foi quando a gente começou a metilprednisolona e no dia 2 para o dia 3, aqui seria dia 2, a gente fez a segunda imunoglobulina, com alta prevista para o dia 4. Aí ela apresenta isso aqui. A paciente praticamente de alta e uma fralda desse jeito, no meio da manhã na enfermaria, e essa urina com uma hematúria, assim, bizarra. Então, ela fez uma hematúria macroscópica maciça, uma dor abdominal muito importante. O nefro estava por lá, já orientou, orientou alguns exames, teve um spot de 12, e no dia 5 ela complica. No dia 4 ela fez aquela hematúria, a gente ficou ali, e agora? É a doença? É uma vasculite? Enfim, o que está acontecendo? No dia 5, ela tem uma queda de estado geral, uma instabilidade clínica, um desconforto respiratório, taquicárdica, taquipneica, faz um quadro de hipertensão arterial, uma palidez cutânea, imagino que seja um pré-choque, e ela, então, é encaminhada para a UTI pediátrica, né? Porque complicou, vamos dar um suporte para essa paciente, que estava ali fazendo os exames de investigação, o porquê daquela hematúria. Então, nesse momento, ela chega na UTI, mas o relato da UTI, ela não evolui com piora. Ela não apresenta mais dor abdominal, ela era hipocorada, que ela não era lá em cima, né? Ela ficou hipocorada, apenas hidratou com necessidade hídrica diária, 80 ml por quilo dia. Hematúria foi evoluindo com melhora, suspendeu-se o AS, claro, manteve o metil e o pantoprazol. E aqui tem uma confusãozinha. Léo, quer falar?
Aham. Deixa Quer abrir para o pessoal o que vocês pensariam, o que vocês fariam? Pois é. Pessoal, quem quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Porque foi desse jeito que aconteceu mesmo. É, exatamente. Eu Um spot contei o do caso. nefrótico, né? Um Sim, spot nefrótico de eu 12 contei o gramas. caso do jeito que ele me chegou. Por isso que eu comecei pela internação, fui lá na história e estava tudo indo muito bem. Fez aquela anemia, uma dor abdominal, uma descompensação, um spot nefrótico, aquele sangue todo. E agora? E agora, José? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada. Todo mundo aí quer. Enfim, no dia, ela foi para UTI no dia 5. No dia 4, que a gente veria esses exames, teve uma confusão no hospital, teve uma pane no sistema do hospital inteiro. Inclusive, nesse dia, foi tudo feito manualmente, então, esses exames até demoraram a ser vistos, ou seja, teríamos visto antes, já tinha uma urina vermelha, tinha uma proteína. Opa, não era para ter voltado. Cadê? Tinha um nitrito, enfim, hemácia, tinha tudo que conta, né? Ela até estava melhor o hematócrito, lembra? Do 25 foi para 31, do 8,5 de hemoglobina foi para 2,8. Isso antes dela ter a franca hematuria no dia 4. Então, no dia 3, ela tinha esse exame, que a gente só foi ver quase que no dia 5, e aí na UTI. E aí entra os pareceres, né? Chamamos de novo o nefrologista, que uma proteinúria nefrótica, um spot alto, e aí? É um infarto renal, com hipertensão arterial, tem trombose, tem glomerulonefrite, o que a gente vai fazer? Vamos fazer exame para investigar. Vamos fuçar, né? Imagem, documentar melhor a PA, enfim. Estava todo mundo assim meio perdido o que estava acontecendo, né? A gente ficou meio sem rumo. E, nesse momento, por várias questões, o Léo também entrou na jogada. Quer falar, Léo, desse dia? Aham, pode ser. Não, o que aconteceu é que quando essa criança estava prestes a ir embora e ela teve essa dor abdominal intensa, essa urina vermelha e ela estava anemiando e ela começou a ter também uma proteinúria nefrótica, a gente começou a rever o diagnóstico. Assim, pô, abriu o caso parecendo um Kawasaki, mas será que a gente deixou passar alguma outra coisa? Será que é alguma outra doença de base? Ou será que é alguma complicação do tratamento? Enfim. E aí foi nisso que a gente começou a investigar outras vasculites, a gente pediu a angio-TC, né, que foi feita, repetiu os exames e manteve ela em observação. Nesse dia, o pessoal da UTI até pensou em transfundir, mas ela estava estável hemodinamicamente, a O gente suspendeu a hematócrito caiu transfusão, para o né? hematócrito caiu para 18, a gente vai mostrar, 18, é. mas Ela ela estava com estava 6, né, de estável. hemoglobina. Pois Mas ela é, estava estável, né? Então, como ela estava muito. estável e a gente não tinha um diagnóstico ainda, a gente optou por não transfundi-la, né? E estava e Então, tava com uma fralda com menos sangue, né? com menos sangue, é verdade. E- A Andrea tá botando aqui Covid, vasculite secundária, vasculite por IgA, Marta tinha Pois é, hemólise, Adriana botou aqui também hemólise, imunoglobulina, enfim. pois Então é. foi essa a situação. Foi Mas essa aí, linha de é, raciocínio. mas quer continuar? Não, Tá. então, só para mostrar aqui, já já eu deixo você falar de novo. Então, mostrando que aqui, ó, a plaqueta de 636 mil chegou a 794, não, aqui é 794, está errado. Depois caiu 757, enfim, manteve sempre uma plaqueta alta, o hematócrito em queda, né, em franca. Aqui, ó, ela chegou, nesse dia na UTI, ela foi a 18,9, com 6,1, quando eles indicaram transfusão, e a gente pediu para não transfundir, porque ela estava estável, né? O VHS alto, ferritina, dedímero, tudo que a gente comentou. E Cíntia, aqui, Cíntia, fala, deixa eu só te perguntar uma coisa, que eu estou na rua e não consigo ver nada. pergunta. Ela começou a anemia, só consigo te ouvir. Ela já tinha anemia, ela estava anemiando já antes de fazer a gama-globulina, foi Tava. depois, Não, já ela estava estava antes, né? anemiando, estava. Dava anemiando discreto, mas estava. Você vê, Tá. ela tinha, o primeiro hematócrito era 37,5. É que eu não estou conseguindo ver. Não, tudo bem, então, estou falando. Primeiro hematócrito era 37,5 e pré-imunoglobulina estava 35,9, já caindo para 32. Né? A hemoglobina de 13,4 já estava lá em 11 praticamente. Então, ela estava anemiando antes da imunoglobulina. Ah, beleza. 12 e tal, e com exames inflamados. Isso aqui que está errado, isso aqui é 794, tá? Enfim.
o VHS, para o BNP aqui, e as sorologias. Depois chegou um dengue positivo, que é algo a discutir, talvez, não sei, vários ecos normais, ultrassom abdominal normal. E aí a gente foi investir, né? Levantou uma revisão bibliográfica de alguns artigos de investigação de hematúria. Esse aqui é um artigo geral, que fala tanto de adulto quanto criança, não é mais nada específico, mas é como seria o raciocínio da investigação. É muito interessante, dá uma lida, é um artigo rápido, e mostrando, né? A gente tem causas renais, causas urológicas, tudo que pode acontecer, como possíveis hipóteses diagnósticas na investigação de um paciente com hematúria. Cíntia, volta Oi. só um slide aí, só para a gente falar uma coisa que é importante. O que que é... Não, naquele da foto. O que é interessante nesse caso é que na hora que ela piora, a gente tem informação que essa paciente tem uma hematúria, né, maciça, e uma proteinúria nefrótica. Então, o nosso raciocínio foi o seguinte: se ela tem uma hematúria maciça e uma proteinúria nefrótica, ela tem uma glomerulopatia, né? Então, assim, outras doenças, como, por exemplo, poliarterite nodosa, não faria sentido a gente pensar nesse contexto. Ou ela fez alguma complicação, tipo uma trombose via renal, um infarto renal. Então, o raciocínio ficou em cima desse resultado de EAS, descrito como hematúria, né? E com essa proteinúria nefrótica. Que era o Então, que a assim, a gente gente sabia. foi... Era o que a gente sabia. Então, a gente foi excluindo isso, entendeu? Então, principalmente excluindo trombose via renal e infarto renal por conta do uso da A imunoglobulina em alta dose, angiotomografia. né? Que a gente Sim. sabe que pode acontecer. Então, por isso que a gente pediu a Angio-TC para excluir, só para eles entenderem qual foi a lógica. E aí Não, com depois vão certeza. entender o que aconteceu depois. Vai lá. Sim. E aqui, né, nesse artigo, mostrando o que a gente pode ter em termos de lesão glomerular, que seria empilhamento de hemácias, enfim, acantócitos, é bastante interessante quando você tem lesão glomerular. Aqui é apenas dando um exemplo do que pode acontecer. Não estou dizendo que foi o que aconteceu com a paciente, tá? Isso é uma revisão de literatura que, como a gente vê muita lesão glomerular em lúpus, achei interessante a gente falar aqui na reumato, né? Mas não diz respeito exatamente ao que aconteceu com ela. E, enfim, causas de hematúria. Então, seria uma presença de hemoglobina na urina capaz de mudar a sua coloração. Vai, Léo, pega aí. Então, para a gente, assim, como reumato, que a gente não é nefro, acho que o mais importante que a gente tem que saber quando o paciente tem uma urina vermelha é você diferenciar se isso é hemácia, é hematúria, né, ou é hemoglobinúria. Então, o sedimento urinário, assim, simples, né, o EAS e o SPOT, que a gente vai tentar avaliar se tem proteinúria, já dá bastante informação para a gente. Qual foi o grande lance desse caso? Pode falar, Cintia? Pode. Né? Quando a gente recebeu o resultado do EAS, que tinha hematúria e proteinúria nefrótica, esse resultado foi verbal, porque foi justamente um gap que teve no sistema informatizado do hospital, então ninguém conseguiu ver o resultado do exame de urina. Então, o nosso raciocínio foi em cima de glomerulopatia, infarto renal, etc. Quando a gente recebeu o resultado oficial, na verdade, repetindo depois do exame, né, porque a gente repetiu o EAS, a gente viu que, na verdade, essa paciente não tinha hematúria, era tudo hemoglobinúria. Então, sendo hemoglobinúria, a hipótese que foi do caso foi que ela fez uma hemólise intravascular, né? Uhum. Então, aí a gente pensou que isso poderia ser tudo decorrente do tratamento com imunoglobulina em alta dose, porque a angio-TC veio normal, Veio enfim, normal. não tinha nenhum Seria outro então comemorativo, né? motivo para a gente explicar essa hematúria que a gente viu que não eram hemácias inteiras, né? Eram hemoglobina nesse sangue. Quando a gente conseguiu acesso ao resultado e foi raciocinar melhor, era hemácia ou era Hemoglobina, né? hemoglobina? E aqui eu coloquei esse asterisco também só para lembrando que a gente pede, né, no sedimento, a morfologia das hemácias, né, pesquisa de hemácias dismórficas e tal, que dão ajuda ao médico se você tem lesão glomerular, tem uma percentagem e tal. No lúpus a gente usa muito isso, né, só em termos de raciocínio. Mas ela não tinha hemácias, ela só tinha hemoglobina. Então, angio-TC normal e a nossa hipótese final, que seria uma anemia hemolítica por efeito colateral à imunoglobulina. Então, hemólise induzida por imunoglobulina é raro, mas acontece, é conhecido. Então, uma percentagem pequena, graças a Deus, pode apresentar. E ocorre, então, Léo, essa parte é tua, né? Ou da Cristiane, enfim.
A Cris não está aí, não, mas a gente É, pode falar. Eu acho que pode abrir câmera aí, a gente vai conversando. a parte é tua, vamos lá. Não, o que acontece é o seguinte, a gente conversa muito isso na Reumato, a gente sabe que a imunoglobulina pode ter uma hemólise secundária ao tratamento, porque o que acontece? Quando você tem a imunoglobulina, ela é preparada, ela vem de um pool de doadores de sangue, certo? Então, se, por exemplo, você é do grupo sanguíneo O, você tem anti-A e anti-B, e no caso, anti-AB também. Então, se você tem um título alto de anti-A ou anti-B, você pode entrar, nesse caso aí, a imunoglobulina que foi produzida, né, ela pode pegar de algum doador que tem um título alto de anti-A ou anti-B, e aquele paciente que está recebendo a imunoglobulina, se ele for do grupo A ou do grupo B, aquela concentração de isoglutinina, né, que a gente chama, que é esse anticorpo do sistema BO, ele pode gerar hemólise em vivo, né, no paciente. Isso geralmente ocorre em duas situações. Primeiro, que depende muito daquela imunoglobulina, aquele produto específico ter uma concentração alta de isoglutinina. Segundo, que você tem que fazer uma dose alta a ponto disso ser relevante, né, clinicamente, laboratorialmente. E outro ponto também importante, que vai depender muito do processo de fabricação da imunoglobulina. Só que na maioria das vezes, quando isso ocorre, e muitas vezes ocorre, a gente não pensa direto nisso, mas ocorre com uma certa frequência, a gente vai ver o quê? Uma queda discreta do hematócrito, o paciente não vai ter grandes sintomas. Em alguns casos, você pode realmente ter uma anemia intensa, o paciente ter que transfundir. Então, assim, o que aconteceu com essa criança foi o extremo do extremo do extremo. Então, essa criança fez uma hemólise maciça. Então, ela tinha tanto, ela recebeu aquela hemoglobina com concentração tão alta de anticorpo anti-AB, né? No caso é anti-A, né, que ela era A, tão Ela é. alta que aquilo fez uma hemólise bizarra intravascular e o rim não conseguiu filtrar aquilo. Então, a liberação do M, né, a hemólise intravascular, literalmente entupiu o túbulo dela. Então, ela fez uma necrose tubular aguda, né, e com isso ela fez uma proteinúria maciça, provavelmente de origem tubular, a gente até fez essa pesquisa depois, Uhum. e ela fez uma lesão renal aguda por conta do depósito ali de M. E essa paciente, toda a clínica dela, isso é bastante interessante, porque isso a gente observa em qualquer tipo de hemólise intravascular. Então, por exemplo, se você tem uma hemólise mecânica ou uma hemólise por anemia hemolítica, por anticorpo IgM, que você tem hemólise intravascular, essa liberação, ativação do sistema complemento, ela causa muita dor, né? Então, isso é muito característico, a gente vê muito em transfusão incompatível, né? ABO incompatível, que o paciente faz uma hemólise intravascular, ele tem uma dor absurda, dor abdominal, dor lombar, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Como reação transfusional. Então, nesse caso aí, não deixa de ser uma reação transfusional, mas na verdade é uma reação à imunoglobulina. Então, ela fez uma hemólise maciça intravascular, libera radical livre, ativa o sistema complemento, então causa muita dor. Então, por isso que ela teve aquele episódio de dor súbita, taquicardia, palidez, que na época acharam que ela estava evoluindo com choque. Tá? Sim, Então, todo o mecanismo é decorrente dessa liberação maciça aí de M, radical livre. Tá? entendi. E o que é interessante desse caso é que, apesar de ter sido um caso bem grave, né, que deixou a gente estressado, ela recuperou tudo. Porque uma preocupação era o grau de necrose tubular aguda que ela fez, né, do rim para o espaço. Mas ela conseguiu recuperar com hidratação venosa, suspendeu, obviamente, drogas que possivelmente poderiam piorar o quadro, né, como a aspirina, por exemplo, e outras drogas, mas ela recuperou tudo, ela não teve mais nada. Então, esse é um caso interessante porque ilustra o extremo da reação, né? E aí, Cíntia, você vai mostrar aí a literatura? Tem uns dados interessantes, inclusive da paciente, né? Pois Toca é, aí. tem os dados interessantes da paciente. Aqui é uma imagem do que a gente está falando, muito legal esse slide. E, enfim, né, uma anemia hemolítica pela imunoglobulina, hemólise. Então, refalando, né, que é uma inflamação da parede do vaso, acompanhada por recrutamento de leucócitos e aumento da permeabilidade vascular. Então, esses produtos da hemólise vão ser responsáveis por promover esse estresse oxidativo, essa resposta inflamatória e causar toda essa lesão, né, que foi a necrose tubular aguda que a paciente teve, né? Então, recrutamento de neutrófilo, ativação, molécula de adesão e ativação de complementos. Tudo isso vai acontecer por conta dessa hemólise e bagunça tudo. Então, e aí? E a lesão renal, né? Então, exatamente, ela se dá por uma combinação de fatores, que é o estresse oxidativo,
oxidação lipídica e toxicidade celular pelo ferro e pelo M, que foi o que ela aconteceu e, graças a Deus, recuperou. Porque na literatura você vê que tem casos de perda do rim, né? Imagina, seria horrível, até mesmo evoluindo para óbito. Então, necrose tubular, formação de cilindros e diminuição da perfusão renal, levando exatamente ao quadro de dor também e levando a uma piora do clínica do paciente, né? Então, isso resulta, como o Léo já explicou, numa retenção excessiva de ferro nos túbulos renais, aumentando o dano oxidativo e, consequentemente, a inflamação e lesão renal. Então, ela, por um triz, não perdeu esse rim, eu diria. Então, essa percentagem é pequena, mas pode chegar até 20%, dependendo da literatura, né? Só que seria uma média menor. E podem desenvolver anemia hemolítica. O que importa? Idade. Ela é um pouco mais comum na população pediátrica e na população feminina. Na população pediátrica, porque a relação, né, a dose de imunoglobulina em relação à superfície corporal do paciente é enorme. E, então, os riscos são maiores. Principal indicação, no caso dessa paciente, foi a imunoglobulina, a doença de Kawasaki. Na literatura também, isso não costuma acontecer quando você repõe imunoglobulina para deficiência primária de deficiência primária de imunoglobulina, entendeu? Isso acontece no paciente inflamado. Então, o Kawasaki é o principal deles, né? Em segundo vem o Guillain-Barré, por uso todos os casos que a gente precisa usar imunoglobulina, mas o Kawasaki entra como o mais comum aí. Apesar de ser raro, a gente usa bastante. As doses, né? Doses altas, então, de 2 gramas por quilo até 4 gramas por quilo. No caso, 4 gramas por quilo é a dose cumulativa, que foi o que essa paciente fez, né? A gente fez duas doses, então ela tomou, no total, 4 gramas por quilo de imunoglobulina. E o tipo de imunoglobulina, né? O método de purificação de isoglutinina. Então, isso aqui é muito importante. A gente estava conversando, eu e Léo, revendo, e fomos olhar, né, na bula da medicação, um tal de Gamunex. Então, se preocupem, é uma marca que a gente nunca ouviu, né? A gente teria eu vou fazer contato com o hospital e fazer uma notificação, né, no serviço de farmácia, porque é uma questão de informação, né? Vigilância farmacológica. Não é uma imunoglobulina tão pura, ela tem muito anti-A e anti-B, as isoglutininas. Então, esse é um outro artigo de revisão que fala exatamente sobre esse risco da hemólise. Esse aqui levanta vários artigos, bem interessante também. E aqui, o que o Léo estava falando, você tem o tipo de... Aqui são vários tipos diferentes de filtração que você pode ter. No caso do ácido octanóico, que é a medicação que essa paciente usou, não existe filtração. Então, o paciente tem uma grande quantidade de anti-A e anti-B. No caso, LA, isso vai ter. Então, quer dizer, paciente que seja O tem menos chance de acontecer. Então, o grupo sanguíneo aí é importante. E é importante qual é o método de separação dessas isoaglutininas aí. No caso, tem uns que não existem. Então, o manejo da hemólise vai depender da gravidade. A gente quase transfundiu a paciente, mas como ela foi evoluindo com melhora, na verdade, ela teve aquela complicação, mas depois daquele dia ela não teve mais nenhum sintoma, hidratou e ficou bem. O xixi cada vez mais transparente, né? Amarelinho, sem sangue, e evolução. Então, pode acontecer, né? Inibição do sistema complemento, administração das hemoproteínas, redução do estresse oxidativo, quer dizer, tudo isso que a gente pode fazer para poder controlar essa anemia hemolítica. E bloqueio de recrutamento de neutrófilos. Quer falar um pouquinho, Léo? Não, acho que é isso. Acho que o que você mostrou ali naquele quadro foi o que a gente acabou de descobrir, né, Cíntia? Sim, A a Cíntia gente foi foi descobrir atrás qual foi a do medicação que a tipo de paciente fez imunoglobulina, e fomos ela atrás da bula. não passa por esse processo, né? Justamente essa terceira aí. Essa É, terceira aqui, que não passa por esse processo de filtração das é. impurezas e da redução das isoglutininas. Eu não sei se vocês conseguiram entender que quando eu li esse artigo a primeira vez eu fiquei meio confuso, mas o que que acontece? Aqui não é o nome da imunoglobulina, né? Quando você faz a imunoglobulina, cada marca é feito um processo de produção. Então, essa marca aí, que é a Gamunex, o processo de produção dela é através do ácido octanóico. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é o passo universal,
que deve acontecer, né, teoricamente, que é a redução dessas isoaglutininas, que são esses anticorpos contra o sistema BO, né, que são anticorpos que podem provocar hemólise no paciente que está recebendo, se o doador, né, que estava no pool da imunoglobulina tiver alto título. E justamente essa imunoglobulina, ela não tem nenhum tipo de processo para redução da isoglutinina. Então, é um perigo. Isso não devia nem estar no mercado, isso é um absurdo, né? É até bom a gente saber como é reumato. Então, assim, eu acho que fica a dica aí, dá uma olhada na bula e nem usa essa imunoglobulina, porque eu acho, assim, realmente um absurdo se passar pela Anvisa, né? Não sei nem como passou. Enfim. Infelizmente, a gente sabe que tudo depende do tipo, né? E a gente vê muitos hospitais que fazem determinado tipo e aí acaba tendo maior reação infusional também. Eu me lembro na época ali, pandêmica ali, 2020, 2021, as imunoglobulinas que chegavam eram umas chinesas que eu não tenho noção nem do nome, do tipo, e eu comecei a ver reação transfusional, né, infusional, no caso, em vários hospitais diferentes, sim, num número que eu nunca tinha visto em 30 anos de reumato. Então, a qualidade da medicação é importante. Agora, infelizmente, talvez a gente não consiga escolher na hora também, né? Então, por isso que a gente tem que fazer um contato prévio, agora notificar, para poder tentar diminuir esse risco. Então, aqui a gente já comentou. Aqui é um outro slide que mostra exatamente, na verdade, a mesma coisa que a gente já comentou, que seria inibição do sistema complemento, redução do estresse oxidativo e redução dos aspectos lá que prejudicam. Eu acho que a gente acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês já viram E um caso parecido? aquela hora eu perguntei esse negócio se estava anemiando já antes ou depois da IVIG, porque o Léo sabe também, a gente consultou ele, né? A gente teve um caso recente lá no Pedro Ernesto, de uma menina. Alô, Flávio, você sumiu. Vou botar aqui a tabela dos Ah, exames. caiu. O Flávio deve ter caído. Pois eu, na minha experiência, Possibilidade, né? Eu pedi até na época, foi o Rodrigo que entrou em contato com o Léo, e eu já nem me lembro mais, mas foi uma coisa até mais recente. Não sei se o Rodrigo está aí ou se o Léo se lembra, né? não, o Lembro. Rodrigo está de plantão. Inclusive, o Rodrigo confirmou agora que a aptoglobina veio baixa, então deve ter sido da imunoglobulina mesmo. Tem até, podia até Poder ver com a ver marca dessa qual foi aí. a marca, né? Eu vou procurar É, saber disso, para a gente ver. e, e a Marta até perguntou, porque eu acho que se esqueceu de botar em vermelho, mas foi para causar um suspense. A aptoglobina está indetectável aqui. Então, É, é. todos comemorativos mesmo. Chegou a Aqui, 1.400 na mDH. verdade, ela está -8. Eu esqueci de botar em vermelho, exatamente. Aqui, ó. Ela Mas é está um suspense. indetectável. Esqueci de botar em vermelho e aqui saiu errado, aqui é 794. Odeio errar essas coisas, mas acontece. Então, e assim, é legal porque assim, a gente teve na UF 2 casos, não sei se a Kátia está aí, ela lembra, mas um paciente chegou a transfundir, o outro não, e o outro que eu vi fora também não transfundiu. Esse, sem dúvidas, foi o caso mais grave de todos, assim, eu não tinha noção que Não, podia chegar nesse extremo, né? e raciocinando sobre transfusão, raciocinando na fisiopatologia dessa hemólise, a transfusão muitas vezes também não vai resolver, né? Porque o paciente vai É, estar cheio de anti-A e anti-B, vai entrar aquele sangue e pode hemolizar de novo, né? pode hemolizar. E olha o pico de reticulocitose, né? Ela foi para 35% de reticulose. Bem Sim, típico, né? De, sim. Graças a Deus, essa medula está ótima, né? funcionando. Aqui, ó. Funcionando e produzindo sangue, tanto que ela conseguiu se estabilizar. Você vê aqui, ó, de um dia para o outro, ela caiu de 31 para 18,9, de 10,8 para 6,1, né? Ali, o sangramento foi aqui, no dia 4 para 5, a piora clínica foi no dia 5, e aí ela tinha esses exames aqui bem baixos, hemoglobina e hematócrito, mas no dia seguinte, logo ali, você vê que ela recuperou aqui 5 pontos sem transfusão. Isso aqui é recuperação É, de transfusão, né? 18,9 para 23,9, 6,1 para 7,9, quer dizer, quase 2 pontos de hemoglobina, ela recuperou sem transfusão. Então, você vê aqui, ó, melhora clínica da paciente. É é. isso, gente.
Acho que foi um caso que a gente fez questão de trazer, porque os Do dia a riscos do que dia, né? aconteceu eram do dia a dia, a gente usa bastante, né? Isso pode É. acontecer, eu não tinha visto ainda. Acho que antes talvez a qualidade da imunoglobulina era melhor, enfim, isso pode acontecer. E a gente tem que ficar ligado, até porque você vê, a gente poderia ter pensado 24, 48 horas antes que fosse hemoglobina, né? Uhum. Mas teve a coisa do exame, do sistema, então coisas Uma da vida, rasteira, né? né? Dia a dia. É vida É, diária, verdade. né? Entendeu? Ninguém quer falar nada, o pessoal só na mensagem. Eu vou descompartilhar. Descompartilhar aqui. Oi, Cíntia, obrigada pelo caso. Não, só para dizer que cada vez mais a gente fica com mais medo, né, de fazer tudo, né? Sábado passado eu estava num plantão, foi até um paciente da Lê, a gente trabalha no mesmo hospital, eu estava de plantão, e a única imunoglobulina que tinha era essa marca. Ah, E é? foi que foi prescrita, né? É, Eu acho que é uma questão então de dá medo, né? mercado, de Agora ficou explicação, alerta né? Preço, e aí para entra, quer dizer, notificar. A Lê falou, vão notificar o hospital, né? Porque com é certeza. isso, agora a gente fica com medo. Pois eu e o Léo, a gente estava comentando exatamente isso. Até já mandei uma mensagem antes, até da apresentação para a chefia lá, que para a gente notificar a farmácia, notificar como reação mesmo, né? Com certeza, é. Medicamentosa, né? Enfim, a gente tentar fazer alguma coisa para que mude, né? Melhore a qualidade. Como diz o Léo, não sei como a Anvisa permite, mas enfim. É. Pois é. Rezar, fazer uma dose menor. A questão é que assim, é risco-benefício. E a paciente tinha tudo para. Ela estava com 25 de hematócrito quando eu indiquei a segunda dose. Ela É. continuava caminhando, chegou a 1.500 de dímer, quer dizer, ela continuava Não tem inflamada. como não prescrever. Tem, exatamente. Você vai fazer o quê? Já tinha feito corticoide, eu ia pulsar, ela não tinha indicação de pulsoterapia, entendeu? Era indicação de repetição, né? Fez febre depois da primeira imuno e mantendo inflamação. Ela tinha indicação clínica laboratorial de repetir a imunoglobulina, né? Tudo conforme, né? Aquela história, vamos rever o caso e ver onde a gente errou? E a gente não viu erro nenhum na conduta, né? A gente não. Desse jeito. A Rosana está perguntando se a imunoglobulina foi fornecida pela secretaria. Pior que Não, não, né? não, não. Esse, no caso, foi um hospital privado. Hospital privado. E acho que o teu também, né, Thaís? Thaís? O teu também é hospital privado? Foi hospital privado. Boa noite. Boa noite, então. Foi no Vitória. A gente estava com um caso Sim. esse final de semana agora e só tinha o Gaminex. Pois é. Lá no CHN também, só tem essa, só vai ter uma. A gente vai ter que realmente reclamar, fazer documento, mandar papel e justificar. Ó, não comprem essa marca, troquem. É. Qual é o produtor da imunoglobulina, que é o laboratório? O laboratório, eu não sei. O nome É é Gaminex, né? Deixa eu ver aqui qual é o Gamunex. Tem Gamunex. que olhar aí. Sim, sim, Marta, é o que a gente vai fazer. A gente vai relatar na farmacovigilância do hospital. Já vou fazer É, isso já, já. olha, mano, pior que é da Grifols, que é uma marca boa, né? É porque teve aquele outro caso também da gama-globulina falsificada, né? Com o paciente até no grupo aí falando que o Foi, paciente no foi. peito teve rabdomiólise também, Divulgaram Esse- isso esses dias, febre, né? saiu em lista de WhatsApp, né? Então, é por isso que eu imagino que era Baia, e nem É, que produzia. nem existe, né? Foi assim que É. descobriram. Então, mas Na aí eu não sei verdade, de onde é que ela dissolve essa, né? Produz de na algum. verdade, a gente viu uma E revende, matéria, né? né? Veio pelo Zap e era uma matéria que estavam prendendo a ex-representante que estava vendendo essa imunoglobulina falsificada. Então, assim, é um remédio muito caro, né? Que a gente É, sabe que é derivado sanguíneo, então dificuldade de ser feito, e isso encarece.
E De tem repente, gente esse querendo se era dar bem. real mesmo do laboratório, né? Até o laboratório tinha que ser contactado, né? Sim, sim, esse caso aqui a gente vai informar. Não, e olha que ironia, agora que eu nem sabia que era da Grifols. Ironicamente, a Grifols é uma das maiores fabricantes de cartão gel para imunohematologia, para grupo Ela tem sanguíneo, toda a identificação de tecnologia, anticorpo. É, ela tem toda a tecnologia para melhorar o é, produto dela. exatamente. Ela que produz os cartões todos de imunohematologia para fazer pesquisa de anticorpos regulares, cumbis, tudo. É E irônico, aí? realmente É eu não irônico, esperava é essa, irônico. não. É irônico mesmo. Pode É ser porque a Cris não batizado, está aqui, então, né? Vai ver outra batizada. que É, coisa, né? é, Mas é isso. tá bom. Tá certo, gente. Obrigada. Foi ótimo. Aprendi muito estudando esse caso, como sempre. A Valeu, parte Cíntia. Obrigado. hematológica, o Léo dá show, né? Graças a Deus, tem ele com a gente. Parte hematológica, a gente corre, Léo, salva. Que nada, fala sério. Não, é desse É um jeito. reumato hemato. Ele é um reumato hemato. Eu digo que eu roubei ele da hemato, o pai dele deve ter raiva de mim, mas fazer o quê? Ele não rouba, não. Ele é É, mais tem não, ele é um ótimo médico, tem, eu conheço. Trabalhava com a mãe dele. Valeu, gente. Tá Obrigado, bom, Cíntia. Vou beijos. fechar aqui. Isso.